Dentro de cada um de nós, existem aproximadamente 3 bilhões e 106 milhões de pares de bases de DNA. Essas cadeias contêm não apenas nossa informação genética, mas também guardam nossos segredos biológicos mais profundos, incluindo alguns dos mais sombrios e distorcidos. Pelo menos, essa é a conclusão de alguns estudos. Esses estudos sugerem que, não faz muito tempo, grande parte do mundo conhecido estava repleta de conflitos violentos e sangrentos. Esse conflito foi tão brutal que suas consequências perduram até hoje. Apenas 3% dos historiadores concordam com essa teoria, mas ela representa um dos primeiros conflitos globais que a humanidade já enfrentou. Esse antigo conflito se espalhou por grande parte do mundo habitado, tornando a violência quase universal e a fuga impossível. Não é todo dia que encontramos evidências de um conflito tão destrutivo, especialmente através do nosso próprio DNA. No entanto, pesquisadores analisaram os genomas de populações modernas e encontraram evidências de um gargalo genético muito distinto. Um gargalo ocorre quando uma população experimenta uma queda drástica em números, resultando em menor diversidade genética. Esse fenômeno é relativamente comum na natureza, com os humanos tendo enfrentado mais de um gargalo ao longo da história. Um gargalo particularmente mortal ocorreu há aproximadamente 900 mil anos devido a eventos naturais. Entretanto, o gargalo identificado pelos pesquisadores foi muito mais recente e aparentemente causado por nós mesmos. Uma equipe examinou sequências de cromossomos em humanos contemporâneos e notou evidências de uma queda massiva na diversidade genética há apenas alguns milhares de anos, durante o final do período Neolítico no Velho Mundo, que inclui Europa, Ásia e Oriente Médio. Isso sugere que um número significativo de pessoas morreu ou desapareceu relativamente rápido. Muitos fatores poderiam ter contribuído para essa misteriosa extinção, mas o que foi particularmente estranho é que o gargalo foi observado apenas na diversidade do cromossomo Ícora, que é exclusivo dos homens e transmitido de pai para filho. Em contraste, o DNA mitocondrial, que é passado através das mulheres, não mostrou queda correspondente na diversidade. Isso levou os pesquisadores a propor que uma violência sem precedentes pode ter sido a explicação. Se a causa fosse uma erupção vulcânica, um clima severo ou algum outro desastre natural, esperar-se-ia que a queda na diversidade genética fosse mais igual entre os gêneros. A realidade era ainda mais perturbadora. Os cientistas estimaram que esse evento foi tão horrível que, quando finalmente cessou, a população masculina efetiva na África, Europa, Ásia e Oriente Médio havia sido reduzida em até 95%. Isso significa que, teoricamente, apenas 1 em cada 20 homens sobreviveu a essa purga, com as mulheres possivelmente superando os homens em uma proporção de 17:1. Nenhum conflito na história registrada chega perto desse nível de letalidade em porcentagem, nem mesmo a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, quando alguém afirma que nosso DNA é prova de um terrível conflito, espera-se encontrar pelo menos alguns corpos como evidência concreta. Surpreendentemente, existem muitos. De fato, pesquisadores descobriram mais de 250 locais datados do final do Neolítico onde ocorreram mortes violentas, apenas na Europa. Os humanos neolíticos são notórios por serem encontrados em condições sombrias, com quantidades incomparáveis de danos corporais, especialmente quando comparados a humanos de épocas anteriores ou posteriores. Uma análise de mais de 2.300 agricultores primitivos revelou que mais de 10%, tanto de homens quanto de mulheres, apresentavam ferimentos que refletiam armas, provavelmente de grupos de ataque ou competição por colheitas e gado. Outra análise de 338 indivíduos na Espanha revelou que 23% apresentavam sinais de danos agressivos, com homens adultos e adolescentes sendo os mais afetados. Eles representavam 97% dos indivíduos não curados.
e 81% daqueles que mostraram traumas cicatrizados, sugerindo que era comum experimentar mais de um encontro violento ao longo da vida. Embora esses números sejam altos, eles não correspondem aos 95% inferidos no estudo. Pesquisas indicam que, em muitos casos, ataques violentos não deixam marcas nos ossos, com apenas 15% dos ataques letais resultando em qualquer tipo de lesão óssea. Além disso, deve-se considerar infecções, doenças e outros modos indiretos de morte associados a conflitos. A frequência de mortes violentas durante esse período foi extrema, com 2 fenômenos notáveis emergindo: batalhas e massacres indiscriminados. Um dos locais de massacre mais horrendos é a Fossa da Morte de Thalheim, localizada na Alemanha e datada de cerca de 5000 a.C. Aqui, os cientistas desenterraram os restos de pelo menos 34 indivíduos que foram brutalmente assassinados. O que é chocante é que nenhum dos esqueletos apresentava ferimentos defensivos, implicando que estavam fugindo e não lutando. Os golpes fatais podem ser categorizados em 3 tipos: aqueles feitos pela parte afiada de uma ferramenta semelhante a um machado, aqueles pela parte romba e aqueles infligidos por flechas. A análise dos crânios mostrou que os guerreiros da época frequentemente miravam na cabeça, com todos, exceto 4 dos esqueletos apresentando lesões cranianas letais. Entre os mortos estavam 16 crianças, 9 homens adultos e 7 mulheres mais velhas, enquanto mulheres mais jovens estavam notavelmente ausentes. Essa ausência sugere que as mulheres eram vistas como valiosas e provavelmente levadas como troféus pelos vencedores. O segredo que apenas os vencedores conheciam era como explorar o caos da guerra para seu próprio benefício. O massacre de Thalheim ocorreu dentro de um assentamento que tinha fortificações como paliçadas, indicando uma forte necessidade de se proteger de outros humanos. Outros locais de massacre que ocorreram em assentamentos fortificados, como o massacre de Schlitz, que provavelmente aconteceu por volta de 5000 a.C., também revelam um padrão semelhante. Este local foi muito mais mortal, com 200 vítimas jogadas descuidadamente em uma cova comum após um ataque. Mais uma vez, havia uma notável ausência de mulheres mortas e uma predominância de homens mortos. Este massacre se diferenciou em alguns aspectos, pois muitos dos cadáveres foram encontrados sem braços e pernas, enquanto crânios severamente danificados estavam localizados separadamente. Essas evidências sugerem possíveis torturas e desmembramentos, talvez uma tradição entre o grupo atacante. Diferentes combatentes tinham rituais variados, sendo a caça a cabeças particularmente comum na Ásia. Outro caso impactante que demonstra essa brutalidade é a maior sepultura em massa pré-histórica conhecida, Herxheim, na Alemanha. Herxheim ocorreu entre 5.300 e 4.950 a.C. Em vez de um assentamento devastado, os arqueólogos acreditam que encontraram uma comunidade que era a agressora. Eles criaram pelo menos 80 fossas logo fora de sua aldeia de 15 acres, repletas de vítimas. Estimativas sugerem que o número de vítimas superou 1000, possivelmente até 1500, variando de recém-nascidos a idosos. Você não vai acreditar no que acontece a seguir. Se considerarmos a diferença populacional entre aquela época e agora, seria como uma cidade construindo uma sepultura em massa, com mais de 800.000 corpos logo fora de suas muralhas. Cada vítima foi tratada de forma semelhante, com a população nativa desmembrando e quebrando ossos, além de cortar crânios ao meio. Pesquisadores especulam que essa comunidade pode ter sido um culto que usava crânios em rituais, e possivelmente consumia partes deles, com o cérebro sendo especialmente valorizado. Sinais indicam que as línguas eram frequentemente removidas dos mortos, e os ossos eram esmagados para facilitar a extração da medula. Para aumentar o horror,
cientistas encontraram menos elementos de osso esponjoso do que o esperado. E certos ossos mostraram marcas de mordidas. Muitos corpos foram cozidos, com alguns até apresentando sinais de terem sido assados em espeto. Quando tudo terminou, os ossos foram transformados em copos e decorações, alguns até encontrados em estacas perto da entrada do assentamento. Esse era, sem dúvida, um dos piores grupos que se poderia encontrar, mas evitá-los pode ter sido mais difícil do que se imagina. Apesar da falta de transporte na época, eles conseguiram travar guerras em grande escala. Muitas de suas vítimas vinham de culturas muito diferentes, algumas localizadas a apenas 300 metros de distância. Os mortos também exibiam estilos de vida diversos, com isótopos indicando que alguns eram caçadores-coletores, enquanto outros eram agricultores. As vítimas variavam de pessoas que viviam nas montanhas àquelas das terras baixas, sugerindo que os nativos de Herxheim eram excepcionalmente sedentos de sangue. Eles executaram incursões bem-sucedidas que exigiam não apenas táticas, mas também um certo nível de logística. Embora seu assentamento fosse grande para os padrões neolíticos, ainda era significativamente menor que 1000. Quando digo 1000, me refiro a menos de 50 pessoas. Isso é impressionante de uma forma muito sombria. Ainda existem mistérios em torno desse lugar, como as identidades dos mortos. Eles eram prisioneiros de guerra, escravos ou apenas viajantes infelizes que se aproximaram demais? Além disso, ninguém tem certeza do que aconteceu com os nativos de Herxheim. Alguns testes sugerem que o assentamento foi abandonado logo após os massacres, com um tempo máximo de ocupação de 50 anos após os sepultamentos. Isso leva à especulação de que outro grupo buscou retribuição. Embora seja difícil argumentar contra Herxheim, sendo o local mais macabro conhecido, essa brutalidade específica não estava isolada a esse caso. Muitos registros documentam guerreiros coletando cabeças, grupos que sistematicamente quebravam e removiam canelas, e facções xenofóbicas que caçavam e mutilavam recém-chegados. Além disso, havia lutadores que enterravam pessoas vivas, mostrando a diversidade de brutalidade durante esse período. Uma variedade de armas foi usada nas batalhas, incluindo enxadas, lanças, arcos e flechas, machados, clavas, facas, raspadores, foices e martelos. Infelizmente, o nível de armadura não acompanhava a inovação de suas armas. Os combatentes provavelmente usavam pouco mais do que pele de animal, tecido trançado ou material vegetal. Isso tornava a sobrevivência excepcionalmente difícil, especialmente para os homens capazes de lutar. Crescer durante esse período era um desafio, com uma expectativa de vida de apenas 20 a 33 anos. Isso o coloca entre os períodos em que os humanos modernos enfrentaram as taxas de mortalidade mais jovens. Mesmo que alguém chegasse aos 15 anos, a expectativa era que não vivesse além dos 33. Com todo esse cenário aterrorizante em mente, surge uma pergunta simples. O que estava acontecendo? Por que todos pareciam estar em uma luta incessante uns com os outros? Infelizmente, não há uma resposta clara para essa pergunta. Mas existem várias ideias. Ironicamente, uma das principais hipóteses sugere que os humanos estavam voando perto demais do Sol. Não muito antes da violência eclodir, a humanidade entrou na Revolução Neolítica, também conhecida como a Primeira Revolução Agrícola. Esse período viu muitas culturas transitarem de caçadores-coletores para assentados e agricultores, permitindo o crescimento populacional e o estabelecimento de assentamentos. Embora esse sucesso pareça promissor, também significava que os humanos podiam organizar grupos maiores e prontos para a batalha. Eles tinham acesso a uma gama mais ampla de armas do que nunca. Além disso, assentamentos e fazendas se tornaram alvos garantidos de saques, comida e mulheres, tornando-os alvos para incursões. A proximidade sozinha pode ter levado grupos vizinhos a se verem como hostis, criando um ciclo de violência. Outra ideia
sugere que o cromossomo Y era particularmente vulnerável devido a mudanças sociais durante a Revolução. À medida que mais pessoas formavam grupos de parentesco patrilineares, a confiança se tornava uma mercadoria rara. Isso resultou em movimento irrestrito para as mulheres, mas movimento restrito para os homens. Em outras palavras, nenhum estranho era permitido se fosse homem. Essa dinâmica tornou o cromossomo Y particularmente suscetível ao declínio durante guerras entre clãs. No entanto, alguns cientistas propõem uma explicação pacífica para o gargalo genético. Eles sugerem que clãs patrilineares podem ter se separado por meio de um processo pacífico chamado fissão linear. Isso teria tornado suas linhagens do cromossomo Y mais vulneráveis a desaparecer ao longo do tempo. Dificuldades ambientais podem ter agravado essa questão, levando a uma queda gradual na diversidade do cromossomo YTT, à medida que algumas linhagens masculinas prosperavam enquanto outras desapareciam. No fim das contas, ambas as ideias podem ter um fundo de verdade, com fatores pacíficos e violentos trabalhando juntos para reduzir a população masculina efetiva. De qualquer forma, é claro que algo significativo aconteceu. Até hoje, o legado desse gargalo persiste, com certas populações ainda não alcançando a mesma diversidade genética de antes. Se esse evento nunca tivesse ocorrido, é justo dizer que nosso mundo seria bem diferente. Nossa genética se recuperou em grande parte e não matamos mais todos à vista. Então, pelo menos houve essa melhoria. No entanto, isso leva a uma segunda pergunta. Como toda essa potencial derramamento de sangue chegou ao fim? A resposta é complexa, pois não terminou de forma absoluta. Com o tempo, mais pessoas acabaram morrendo em guerras, especialmente com os avanços tecnológicos. No entanto, a população humana cresceu mais rápido do que morreu, levando a uma melhoria relativa nas condições. Algum tempo depois, à medida que sociedades mais complexas surgiram e o comércio e a diplomacia se desenvolveram, as tensões começaram a esfriar. Contudo, ao examinar os últimos 600 anos, fica evidente que esse esfriamento foi relativamente recente. Foi apenas nos últimos 100 anos que começamos a virar uma nova página, com a frequência de conflitos começando a diminuir desde a Primeira Guerra Mundial. Embora possa ser difícil de acreditar, vivemos em um mundo incrivelmente pacífico, em comparação ao do passado. Isso se reflete em nossas expectativas de vida significativamente mais longas, que são mais de 3 vezes maiores do que as dos humanos neolíticos. Embora certamente enfrentemos nossos próprios desafios, sou grato por não precisar me preocupar mais com cultos de crânios e ladrões de canela. E isso é apenas o começo para entender nosso passado violento e o quanto já avançamos.